Olá, boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Voltamos agora para fazer a entrada do nosso assunto que vai ser considerado através deste resto de mês de julho e durante o mês de agosto. Nós vamos falar sobre a Inquisição. Tudo nós vamos falar da Inquisição cabalmente. O que ela foi, o que ela representou, quanto tempo durou, quantas, quantas pessoas morreram, quem participou, o que ela fez, não só as mortes, né, que hoje em dia a gente fala Inquisição, todo mundo sabe que foi um sistema de tortura e morte. Então não adianta querer disfarçar. É isso, a Inquisição ela é isso. Mas quanto tempo durou? Por que ela foi instituída? O que moveu aquelas pessoas, como por exemplo Tomás de Torquemada, a matar pessoas? A literatura oficial ela considera que Torquemada foi sozinho responsável por mais ou menos 2.200 mortes durante o seu curto reinadinho na Espanha de Inquisidor Mor, o chamado Inquisidor, o Grande Inquisidor, ou como costumam orgulhosamente se dirigir a ele pelos católicos mais ferozes, como o Martelo dos Hereges. Tem isso alguma coisa a ver com Deus, com o amor de Deus? É o que nós vamos ver. Nessas considerações iniciais, nós não vamos adentrar muito nos aspectos técnicos da Inquisição, embora vamos repetir aqui que todo este assunto será tratado de acordo com a literatura oficial, que, diga-se de passagem, foi a própria igreja que promoveu a Inquisição que produziu tais documentos. Portanto, como dizem alguns defensores da igreja, quando você fala da Inquisição, eles dizem que você está atacando a igreja, que você está guerreando contra a igreja. Mas o que há de errado em pegar a própria literatura católica e ler para as outras pessoas? Ué, será que é um ataque ler a própria literatura da igreja que promoveu a Inquisição? É como no caso da pedofilia, né? Não é errado você dizer que um padre acusado de pedofilia é pedófilo. Você não está atacando a igreja. Você está reconhecendo que aquele padre, pelo que ele tem, né, pelo que ele produz, né, ele não tem nada a ver com as coisas divinas. Não é? E a Inquisição, ela foi a mesma coisa. A Inquisição, diga-se de passagem, ela durou 6 séculos. Foram 6 séculos do modo operandis católico para com a população. 6 séculos. O que aconteceu nesses 6 séculos? Alguns defensores da igreja dizem que a Inquisição foi apenas uma coleta de livros. Ora, mas se fosse apenas uma coleta de livros, não precisaria haver documentos secretos da Inquisição, que só podem ser abertos depois de 500 anos. Basta você pesquisar. Arquivos secretos da Inquisição. Ora, para que arquivos secretos para confisco de livros? Tem alguma coisa a ver ou não parece que isso é meio contraditório? Documentos secretos existem quando tem algo muito errado acontecendo, mas muito errado mesmo e muito grave acontecendo. Então nós vamos esmiuçar isso daqui. E nós não vamos atacar instituições religiosas, atacar pessoas. Não, nós vamos apenas reconhecer fatos históricos. E aqui será explanada o fato histórico que foi a Inquisição. O que ela tem a ver? E apesar dela ter sido promovida por instituições religiosas,
em conluio com governos políticos, o que ela tem a ver com Deus, né? Essas instituições religiosas alegam que estavam fazendo aquilo para a maior glória de Deus, né? Mas será que Deus ordenou aquilo? Aqueles espetáculos horrorosos de queima de pessoas em praças públicas, em nome da fé? Não, definitivamente ninguém, mas ninguém acreditaria nisso. Certo? E apesar das tentativas de se reescrever a história para tentar minimizar a Inquisição, apesar de alguns papas já haverem pedido perdão pela Inquisição, mas foi um pedido de perdão meio borocochô, né? Também vamos ver aqui que não foi só a Igreja Católica que promoveu a Inquisição. Não, foram os protestantes também. João Calvino, fundador dos calvinistas, por exemplo, disse a seguinte frase: ora, se os papistas, ou os seguidores do Papa, são tão zelosos na sua guarda pela fé, ele estava se referindo à queima de pessoas nas estacas, né, nos chamados autos de fé. Por que nós também não podemos fazer a mesma coisa? E tanto calvinistas como luteranos, ou como qualquer outra corrente religiosa, todas elas guiadas por um mesmo Deus trino. São todas religiões trinitaristas. Todas elas promoveram em maior ou menor grau a Inquisição. E todas elas serão expostas aqui, pelas suas próprias literaturas oficiais. Não é por pessoas que são contra ela ou que estão inventando coisas. Não. É o que elas mesmas produziram em termos documentais é que nós vamos expor aqui. E isto será feito no próximo domingo às 13h30. Aí sim nós vamos adentrar no assunto Inquisição desde seu começo até o fim. Durante esta semana eu vou postar aqui o esboço dos temas que vão dominar as lives, como nós fizemos nestas lives sobre a Trindade. Nós vamos fazer a mesma coisa sobre a Inquisição, porque é um assunto que aparentemente tem morrido hoje em dia devido ao fato de nós estarmos vivendo dias terríveis, dias de pandemia, né, dias de muita maldade, dias de inversões de valores. É bem capaz que as pessoas de hoje em dia considerem a Inquisição não mais como aquelas pessoas de uns 50 anos atrás, mas de uma maneira diferente, de uma maneira mais branda, porque o espírito do mundo tem se tornado muito violento. Então a Inquisição, que foi um ato violento, um ato religioso violento, possa ser considerada normal nos dias de hoje. Mas não é considerado normal por aqueles que ainda mantêm a sua fé verdadeira e o seu conhecimento exato, na verdade, e adoram a Deus da maneira correta. Certo? Meus amigos, então, até domingo que vem. E tenham todos uma ótima semana, viu? Até lá então.